A oposição ganhando no parlamento venezuelano, manifestação golpista contra a presidenta Dilma e a vitória na disputa presidencial da Argentina, do direitista Maurício Macri, mostram que em 2015 os governos progressistas da América do Sul perderam espaço e popularidade entre a população. O cientista social Igor Fuser analisa esse momento político em nosso continente. 2015 foi o pior ano para as forças de esquerda na América Latina desde o início do presente milênio. Em primeiro lugar, aqui mesmo no Brasil, nós tivemos, apesar da vitória eleitoral da presidenta Dilma Rousseff, que se reelegeu, como sabemos, no final de 2014, mas as coisas não ocorreram conforme o esperado. O seu governo mergulhou numa situação de impasse político, com a perda da sua base parlamentar de sustentação e numa situação econômica inesperadamente complicada, com o início de um processo de recessão e com a aplicação de políticas neoliberais pelo seu próprio governo, lançando a situação, o futuro do governo progressista no Brasil, diante de uma grande incógnita, um impasse sobre o que vai ser o futuro. Na Argentina, ocorreu a primeira derrota da esquerda numa eleição presidencial nos países onde já estavam instalados governos de esquerda, com a vitória do candidato conservador Maurício Macri, derrotando aquele candidato que seria a continuação do kirchnerismo, ou seja, do peronismo de esquerda, que vinha governando a Argentina desde 2003. E, finalmente, na Venezuela, ocorreu uma outra derrota eleitoral muito séria, muito grave, não numa eleição presidencial, como foi o caso da Argentina, mas numa eleição parlamentar. Os candidatos da direita não só ganharam as eleições parlamentares com uma razoável folga, mas conseguiram formar 2/3 da nova Assembleia Nacional da Venezuela, que é o parlamento, o Congresso da Venezuela, o que cria naquele país uma situação de dualidade do poder, porque com a maioria qualificada de 2/3 no Congresso, a direita é capaz de anular leis do Executivo, de reverter medidas, de reverter leis do Executivo, numa situação de verdadeira dualidade no poder, que fortalece a direita para tentar, a partir do próximo ano, derrubar por vias constitucionais o governo de esquerda do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Com a crise econômica internacional, os preços das commodities agrícolas e minerais, que são os principais produtos de cada um dos países da América Latina, a queda desses preços enfraqueceu a situação econômica desses países. Então, governos que dependiam muito da sua força, da sua capacidade de distribuir renda para a população, passaram a ter muito menos renda para ser distribuída, o que enfraqueceu as políticas sociais, enfraqueceu as políticas de desenvolvimento, tendo consequências políticas, como se viu nas eleições da Argentina e da Venezuela, realizadas agora no ano de 2015. Um outro fator que teve influência nas derrotas sofridas em 2015 tem a ver com as opções políticas desses governos. São governos reformistas, governos que buscaram algum tipo de conciliação entre as diferentes classes sociais, os diferentes setores da sociedade de cada um desses países. Então, políticas aplicadas num sentido muito forte de melhorar a situação dos mais pobres, mas, ao mesmo tempo, resguardando, no essencial, os interesses das classes privilegiadas. Essa ideia de agradar a todos, ela se mostrou viável durante um certo tempo, o período das vacas gordas, o período dos altos preços das commodities. Agora entramos num outro período de vacas magras, de menos renda, de menos riqueza, e nesse período o conflito distributivo, a luta entre os diferentes setores da sociedade pela divisão do bolo, pela repartição
da riqueza nacional, essa luta então se intensifica, e se torna mais difícil para esses governos manter agregado ao seu redor um amplo leque de setores sociais. Outros problemas também se somam, o próprio desgaste de longos períodos de governo, em alguns países o forte personalismo em torno de certas lideranças, o personalismo que marcou a liderança do Chávez na Venezuela, uma liderança que ele não foi capaz de legar ao seu herdeiro Nicolás Maduro, uma centralização muito forte do poder na mão da Cristina Kirchner, a presidenta que saiu agora na Argentina. Esses fatores também são fatores importantes para que a própria esquerda venha a repensar a sua situação e traçar novos planos para o futuro. Quando a gente analisa o que foi o desempenho da esquerda nesse ano de 2015, é muito importante a gente tomar certos cuidados. É um período em que a esquerda teve um retrocesso, sofreu derrotas importantes, mas isso não significa automaticamente a reversão do processo de mudanças, do chamado ciclo progressista que nós estamos vivendo desde 99, 2000 aproximadamente. É importante levar em conta que o projeto de reformas sociais, de redistribuição da renda, de afirmação da soberania nacional, esse projeto ele não foi invalidado pelo resultado das urnas ou pelos processos de crise política e econômica implantados nesses países. Quando a gente olha para o outro lado, para o lado das forças de direita, elas conseguiram avanços não porque elas foram capazes de apresentar propostas melhores, porque elas não apresentaram proposta absolutamente nenhuma. Os avanços obtidos pelas forças de direita se devem ao desgaste, à perda de vigor, de impulso, de dinamismo dos processos de esquerda em curso na região.